Em primeiro momento, então, eu acredito que a gente já esteja em conexão, não é? Mas vamos pedir o auxílio do plano espiritual para que nos ampare na noite de hoje, que faça com que a gente possa tirar um bom proveito desses próximos minutos. Pedir ao nosso Mestre Jesus que esteja com a gente, nos amparando, nos guiando, para que a gente possa, nesses próximos momentos, ter um bom entendimento daquilo que a gente se propôs a estudar para conversar, então, na noite de hoje. Então, que nosso Mestre nos guie, que o plano espiritual esteja conosco e que a gente possa ter uma boa fala neste momento. Iniciando, então, propriamente dito, o tema de hoje, que são chegados os tempos. Então, primeira vez que eu faço uma live pelo Centro de Educação Espírita Boa Nova, compartilhar da alegria que é estar com vocês aqui nesse novo instrumento, neste momento em que a gente se encontra. E o tema que a gente vai abordar, que é um tema um tanto propício, não é? São chegados os tempos. Este tema está no capítulo 18 da Gênese, é o último tópico da Gênese, não é? Uma das obras básicas do Espiritismo, da codificação de Kardec, onde o tema, a obra foi publicada 6 de janeiro de 1868 e ela é dividida basicamente em 3 partes. A gente vai se situar dentro do contexto antes de começar a falar propriamente do tema. Então, na primeira parte, a Gênese ela vai analisar a origem do nosso planeta. Ela vai nos guiar na origem da Terra, como que a Terra foi criada, uma parte bastante coerente, indo ao encontro da ciência, como tem que ser, com a nossa fé raciocinada. A segunda parte da Gênese, ela vai abordar os milagres, vai explicar a natureza dos fluidos, os fatos extraordinários, como que eles são explicados através do Espiritismo, os fatos do Evangelho. E na terceira e última parte, ela vai falar sobre são chegados os tempos, ou o final dos tempos, e uma nova geração que vem. Então, essa é basicamente o contexto em que se quadra o 5º livro da obra da codificação de Kardec, um livro bastante interessante, que ele exige bastante estudo da nossa parte quando a gente vai ler, mas que nos dá uma compreensão muito boa, uma compreensão maravilhosa. Então, a Gênese explica o início, mas não só o início. Ela fala o início, o meio e o fim. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais com o fim, um pouquinho mais com a última parte da Gênese. E nesse capítulo 18, se a gente conseguir, nesses nossos próximos momentos, entender quais são os sinais dos tempos, que sinais de tempos e que tempos são esses? São chegados que tempos? É o fim do nosso planeta? É o fim da humanidade? Quando que esse tempo chega? E a nova geração. Que nova geração é essa que vem? Ou que nova geração que vai presenciar esse final dos tempos? Se nós conseguirmos dar conta dessas 2 questões básicas, que fim de tempo são esses e que geração vai vivenciar esse fim de tempo, a gente ganhou o momento que a gente está aqui. A gente consegue ganhar os nossos próximos minutos. Então, temos essas 2 perguntas básicas. O fim dos tempos está próximo? Ele vai ocorrer? Quando que será? E que geração que vai, então, presenciar esse final dos tempos? Vamos, no primeiro momento, então, tentar entender a primeira pergunta. Vamos chegar na solução, segundo a Gênese, sobre o fim dos tempos. Para isso, a gente vai pedir ajuda a uma outra obra de Kardec. A gente vai lá para o Livro dos Espíritos, elas são obras complementares, não é? E lá no Livro dos Espíritos a gente vai conseguir, junto com a Gênese, entender sobre a formação dos mundos. Então, antes da gente falar do fim do nosso planeta, se é que ele vai ocorrer, vamos falar do início para que a gente consiga entender o contexto. E no Livro dos Espíritos, a questão 41, ela aborda a formação dos mundos.
Kardec questiona: pode um mundo completamente formado desaparecer, disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? Então, o nosso planeta Terra, que ele já está totalmente constituído, ele já está formado, o nosso planeta ele poderia simplesmente desaparecer, se desintegrar? E a resposta que o Kardec tem do plano, ela é bem direta e bem clara. Sim, pode. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, o final do nosso planeta pode ocorrer sim, pode ocorrer a renovação. Existe mais tarde, a gente vai ver a lei do progresso, a lei da destruição. Então, pode ocorrer, sem problema algum. Mas aí, a gente fica um pouco assustado com essa resposta e a gente vai para o livro A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz, ele também nos ajuda, juntamente com a Gênese, a explicar essa parte. Então, Emmanuel, através de Chico Xavier, ele explica a origem da Terra de acordo com a ciência, evidentemente. E ele coloca, então, que a origem do nosso planeta é uma poeira cósmica, muito provavelmente oriunda do Sol, não é? Que altamente foi aquecido há mais ou menos 4,5 a 5 bilhões de anos, e a Terra passa nesse período por algumas transformações. Então, ela era um planeta extremamente aquecido, incandescente, muito que provavelmente nesse momento nosso Pai chama Jesus, o nosso Cristo, e diz, não é? Daqui vai sair um planeta onde tu vai governar, será o governador. E o planeta começa, então, a partir dali, com uma grande evolução. Ele passa dessa parte incandescente, vai para uma parte sólida, extremamente aquecida ainda. Com o passar do tempo, ele se torna líquido, que é o que é hoje. Muito que provavelmente ele vai virar gasoso, e aí ele vai ter um fim, ele vai desaparecer. Muito provavelmente o fim do nosso planeta é ser engolido pelo próprio Sol. O Sol, como já uma estrela anã, ele vai ter um núcleo cada vez mais diminuído, mas a parte externa ela vai se dilatar, vai se expandir com gases e vai engolir a Terra. Então, só para explicar a evolução planetária, que essa matéria teve início, a gente está no meio dela e ela vai ter um fim. Mas a gente pode ficar tranquilo, que não vai ser agora esse fim. Então, se o fim dos tempos vão ocorrer, que a gente vai ver daqui um pouco que fim de tempos é este, não é o fim do nosso planeta, que foi explicado no Livro dos Espíritos, que foi explicado no Caminho da Luz, que a Gênese fala um pouquinho também. Porque isso ainda vai levar uns 4,55 bilhões de anos para ocorrer também, essa evolução. Mas aí a gente pode estar se perguntando, não é o fim do mundo, não é agora os tempos, mas e as grandes catástrofes? Se a gente observar quantos tsunamis estão ocorrendo, o hemisfério norte sempre bombardeado por furacões. A gente estudava lá na quinta série que o hemisfério sul não podia ter ciclones. Hoje a gente já vê ciclones extratropicais, inclusive aqui na nossa linha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tu olha para um lado, enchente. Tu vai ver as imagens essa semana da Cataratas do Iguaçu, uma seca. Há pouco tempo, vários vulcões entraram em erupção no mesmo tempo. E a gente se questiona, como isso não é o fim dos tempos? Isso é a evolução do planeta, sempre ocorreu, já passamos por eras, por era glacial, era superaquecimento. Algumas são naturais, outras o próprio homem provoca, nós mesmos nos vamos impulsionando, não é? Devido à poluição, devido ao desmatamento, mas isso é a natureza interagindo. Não é o fim dos mundos, não é o fim dos tempos, sempre ocorreu e vai ocorrer. Mas e aí a gente se pergunta também, e a fome que existe, e a miséria, e a pobreza, quantos necessitados, quanta gente autoritária, tendo grande parte da riqueza do planeta, enquanto muitos outros sem nada. Isso também não é um sinal do fim dos tempos, porque não foi diferente no decorrer da história. Sempre grandes impérios com pequenos homens dominando, enquanto uma grande massa, uma grande maioria vivia na pobreza. A gente arrisca até a dizer que hoje está muito melhor. Então, não são sinais do fim do mundo. Estes, definitivamente, não são sinais do fim dos tempos. Mas ainda tem
aqueles mais assustados que estão pensando no problema que a gente está vivendo hoje, não é? Hoje surge para nós o coronavírus, uma nova realidade que nos coloca dentro de casa, que nos coloca trabalhando desta forma virtual. As nossas palestras são virtuais, assim como o nosso trabalho, a grande maioria está sendo de casa, a não ser aquele público seleto que precisa sair, entre eles os profissionais da saúde. Mas a gente fica pensando e muitos se perguntam, o coronavírus é o fim do mundo, é o fim da Terra. Só pode ser, mudou tanto, alterou tanta coisa. E aí a gente vê que essa pandemia hoje, se a gente for pegar os dados, ela matou mais ou menos 250 mil habitantes no nosso planeta. Só que para uma população de mais de 7,6 bilhões, para ser o fim do mundo, é muito pouco. Claro, não deveríamos ter morte nenhuma, desejamos por isso. Mas esse número de mortes para o apocalipse, para o final do mundo, não serve. Tivemos outras pandemias, como a gripe espanhola, como a peste bubônica, que mataram muito mais e o mundo não acabou por causa delas. Mas então a gente se pergunta, que fim dos tempos são esses? Qual fim, qual sinal que a gente está falando? Já vimos que não é o final do nosso planeta. O planeta é provável que vai ser engolido pelo Sol daqui a bilhões de anos. Já vimos também que não é o fim da raça humana. No contexto histórico que a gente vai analisar, isso não é o final da nossa raça. Então, se não é o fim do planeta, se não é o fim da nossa raça, qual o final dos tempos nos dizem? E a gente pensa, será que não é o fim do nosso espírito, então? Será que não está chegando ao final da nossa existência? Hoje, a gente é um espírito num corpo, mas se não é o fim da humanidade do planeta, quem sabe seria o nosso fim, o fim do espírito. E aí, de novo, a gente precisa ir para a literatura, não é? Para a gente ver se é viável ou não pensar nesse fim. E a gente volta lá para o Livro dos Espíritos para nos auxiliar na Gênese, onde Kardec, da questão 76 à questão 83, a segunda parte ali do Livro dos Espíritos, ele vai falar da origem nossa, a origem dos espíritos. Eu não vou falar questão por questão, não é? Daria tema para uma outra conversa, mas o que ele coloca sobre nós para a gente saber se teremos ou não um fim? Ele coloca nessas questões, nessas 6, 7 questões, que nós espíritos somos seres inteligentes da criação, que nós povoamos todo o universo. Hoje, na nossa classe, a gente está povoando o planeta Terra, já povoamos outros e vamos povoar outros, todo o universo. Somos seres distintos da divindade, somos criados por Deus, mas não somos Ele, somos distintos. Tivemos um princípio, nós tivemos um início. A criação espiritual, ela é permanente. Mas aí existe uma questão que Kardec faz diretamente ao nosso fim. Teria fim os espíritos? Chegaria um ponto em que a gente acaba? E a resposta é: como vós entendeis o fim? Não. O espírito, ele não tem um fim como vós entendeis. E aí a gente começa a fechar um ciclo de possibilidades. São chegados os tempos, são chegados os sinais que a gente está vendo, mas não é o final da Terra, não é o final da humanidade, não é o final do nosso espírito, porque somos imortais. Qual é o ciclo que se termina? Que sinais e qual fim de tempos é esse? E aí, para que a gente possa entender que fim, a gente vai ir para uma outra parte do Livro dos Espíritos, que Kardec vai colocar para nós uma escala espiritual, onde nós pertencemos a um crescimento constante, onde nós fazemos parte de uma escala e devemos evoluir sempre. E essa parte, sim, da questão 100, a questão 113 dos Livros dos Espíritos,
começa a nos dar um indício dos finais dos tempos. Então eu vou fazer um parêntese aqui, falar um pouquinho dessa escala espiritual, para que a gente possa entender que sinais e que fim é esse que está prestes a ocorrer. Então nós temos uma classificação, os espíritos são classificados em 3 classes. Eles são classificados na terceira classe, os espíritos inferiores, que é a situação em que nós nos encontramos. Existe uma segunda classe, que é a classe dos bons espíritos, que é uma classe que a gente está almejando chegar lá, que precisamos trabalhar para nos encontrar nessa posição. E depois disso, existem espíritos de uma primeira ordem, que são os espíritos puros. Estas ordens, aliás, eu falei de classe, mas são ordens. Temos uma terceira ordem, temos a segunda ordem e a primeira ordem. E cada uma dessas ordens, elas são subdivididas, agora sim, em classes. Lá na terceira classe, existem espíritos impuros, que são aqueles espíritos que ainda almejam o mal. A matéria é muito forte diante do espírito, se deseja o mal de todos aqueles que o rodeiam, muito seguidos de uma outra classe, que são espíritos levianos, que não têm amor ainda intrínseco no seu coração. Existem espíritos que são os pseudo-sábios, que acreditam que tudo sabe, mas pouco estudam para conseguir evoluir. E a gente acredita que a maioria de nós, aqui do planeta Terra, está numa sétima classe dessa terceira ordem, que são os espíritos neutros. O que são esses espíritos neutros? Nós já não somos maldosos, a gente já não deseja o mal de alguém. Não podemos mais desejar atrapalhar o nosso irmão, sabotar o nosso colega de trabalho, vincular o mal a alguém, desejar o que isto ocorra com uma pessoa. Então nós não somos mais maus. Mas também não praticamos o bem. Ou a grande maioria de nós ainda não pratica. Aí vocês podem estar se pensando nesse momento, mas eu pratico sim, eu sou um bom pai, sou um bom esposo, trabalho no centro espírita, um bom colega de trabalho. Esses são os nossos compromissos básicos, aqueles que foram assumidos antes da nossa reencarnação. Mas e o bem ao próximo puro, desprovido de qualquer tipo de retorno? Aquela caridade que o Sermão do Monte nos ensina, nós já possuímos verdadeiramente? Muito que provavelmente não é? Temos fagulhas, estamos a caminho. Então, a maioria de nós são esses espíritos neutros da terceira ordem. Já tivemos nas outras escalas, mas estamos almejando deixar de ser neutros. Nós precisamos trabalhar para nos tornarmos espíritos da segunda ordem. Precisamos ter uma evolução, uma progressão na nossa escala espiritual. E agora então a gente começa a ter indício de que fim que a gente está falando. Não é o fim então da raça humana, do espírito, do planeta, mas é o fim de uma situação de vida que a gente se encontra. O fim de uma posição espiritual que deve ser melhorada, que deve ser levantada, que nós devemos progredir. E nesse momento, quando a gente começa a perceber então qual é os tempos que estão chegando, eu procurei e vou fazer uso de uma passagem bíblica narrada em Mateus, onde Jesus nos coloca um pouquinho sobre esse fim que vai ocorrer. Essa narrativa ocorre num templo de Salomão, aquele templo que vocês devem saber, riquíssimo, grandioso, belíssimo, onde fariseus e escribas se encontram normalmente. E Jesus, neste templo, ao chegar lá, ele faz um discurso um tanto pesado para todos que se encontravam lá. Ele fala contra os escribas, chama os fariseus de hipócritas. Fala inclusive ao povo e aos seus discípulos. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês mesmos não entram nem saem e não deixam caminho para os que querem entrar. Então Jesus começa a apontar uma série de problemas que existem naquela sociedade. O nosso governador precisou descer até a terra para nos ensinar através do exemplo coisas que não estávamos ainda entendendo.
e que até hoje muitos de nós não entendem ainda. E aí Jesus se dirige à turba, não é? E alerta contra os escribas e fariseus. Aqueles homens se sentam no lugar de Moisés para ensinar a lei de Deus. E Jesus a instrui todos aqueles que estão ali. Façam e cumpram tudo o que eles dizem a vocês, mas não ajam como eles, pois falam, mas não praticam o que dizem. Então, nesse momento, não é? Depois desse discurso pesadíssimo, onde Jesus fala da hipocrisia, fala de valores espirituais que a humanidade tem que ter, Jesus sai do templo, já com muitos tendo ira e ódio por ele, e ele mostra aos discípulos dele aquele templo grandioso e digam: olhem, é grandioso e lindo, não é? Não ficará pedra sobre pedra. E faz um discurso, então, nesse momento dos finais de tempo. À noite, quando a turba vai, não é, a população se dissipa, e ele costumava ficar de madrugada sozinho com seus discípulos, os discípulos pedem uma explicação. Poxa, foi um discurso pesado, o que o Senhor quis dizer com isso? E Jesus complementa: vocês vão ouvir falar de rumores de guerra, vão ouvir falar de nações contra nação, reino contra reino, mas não será o fim, será somente o início das dores. E com base nesse discurso, mais tarde João inclusive vai escrever o Apocalipse, não é? Mas essa é uma outra história, vai falar bastante sobre a besta. Mas nesse momento, por que eu fiz essa narrativa do Templo de Salomão? Para que a gente consiga entender que a pedra sobre pedra que não vai sobrar, que o reino que vai ser destruído, que a nação que não vai mais existir, é o interior nosso. Aquele interior que a gente precisa destruir, que a gente precisa eliminar, que a gente precisa derrubar para fazer florescer um reino melhor. E nisso a gente tem muita dor. Por quê? Porque Jesus estava nos falando, e o que o fim dos tempos nos fala, é de uma transformação moral, onde a gente precisa construir, através da lei do trabalho, através da lei do progresso, um novo espírito dentro da gente. E isso causa, sim, dor. Eu preciso trabalhar, ter disciplina para que eu consiga vencer o mal que possa existir dentro de nós. E aí, quem sabe, almejar ir para uma segunda ordem, não é? Ser um espírito de segunda ordem. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir essa transformação? E como que eu vou observar os sinais da chegada desse tempo? Então, quando eu começo a me vigiar, quando eu procuro me conhecer, quando durante o dia ou em um momento do dia eu paro para refletir sobre o que eu fiz hoje, sobre a minha vida, sobre as minhas ações, eu estou praticando a lei do trabalho. Eu estou tentando me melhorar. Eu estou tentando progredir. E isso é um sinal dos tempos em mim. Isso é o fim do mundo em mim, porque eu vou conseguir acabar aquela parte antiga e me melhorar através da disciplina, através do trabalho, do autoconhecimento, da oração. Então, a lei do trabalho, dita também no Livro dos Espíritos, ela é essencial. O trabalho é uma necessidade física e é uma necessidade espiritual. Todos na natureza trabalham. Hoje eu ainda estava observando as formigas embaixo no meu prédio, como está esfriando, levando as últimas folhas, não é? Para passar o frio. Tudo na natureza trabalha. Em João tem a narrativa que Jesus fala: meu pai trabalha e eu até hoje. Então, quem somos nós, espíritos de terceira ordem, para não trabalhar? E esse trabalho não é só o físico. Eu preciso trabalhar para o sustento meu, para o sustento da minha família. Quanto mais primitivo eu for, mais árduo fisicamente vai ser esse trabalho. E esse trabalho também precisa ser moral. Esse talvez seja o trabalho mais difícil, não é? Aquele trabalho em que eu tenho que me vigiar, me policiar,
no momento do dia falar, poxa, como eu fui brusco com tal pessoa, nem tinha observado isso. Isso é a sinalização dos fins dos tempos. Dizer que a gente está procurando se melhorar. E essa é uma função fundamental daquele que deseja ser espírita. Não é eu estar dentro da minha casa espírita todo dia, fazendo live pela internet, mas tentando, no meu dia a dia, na labuta, vencer aquelas minhas inclinações que não são tão corretas. E essa lei do trabalho, ela vai vir junto com a lei do progresso. Cada um de nós vai progredir a seu passo, de forma lenta e continuada. Então, os sinais dos tempos não vão ser para todos ao mesmo momento. E os tempos não chegarão juntos para todos nós. Cada um vai ter o seu momento, vai ter os seus sinais e vai ter a sua chegada de tempo. Mas aí então vocês se perguntam, não é? Nós nos perguntamos, mas não somos todos iguais? Por que cada um vai ter um momento, vai ter um indício de chegada dos seus tempos? E aí a gente volta então para o Livro dos Espíritos para nos auxiliar na Gênese. A questão 780, Kardec coloca: o progresso moral acompanha o intelectual? E a gente diz, nem todos possuímos incompasso. A resposta é essa. E uma das maneiras simples que a gente tem de ver é as bombas, por exemplo, atômicas. O homem consegue um grande intelecto de manipular a matéria, a estrutura da matéria, e moralmente muito fraco que vai lá e bombardeia as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, uma vai alicerçando a outra, mas nem sempre andam em compasso. E nós, então, nem sempre estamos juntos nesse processo. Mas não somos iguais? Aí a questão 803 diz: perante a Deus, são iguais todos os homens? E Kardec também observa como resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Aí vem, poxa, somos iguais, Deus nos fez iguais, por que a nossa passagem de tempo é diferente? Porque tem também a lei da liberdade, não é? Cada um de nós possui uma liberdade natural. Essa liberdade foi nos dada, ela é natural, mas a gente costuma dizer que ela não é absoluta. Por que ela não é absoluta? Porque a liberdade é o livre-arbítrio. Mas toda a ação vai ter uma reação. Então a gente sabe, não é? Chico já dizia que o nosso plantio ele é livre, mas a colheita essa é obrigatória. Então uma ação minha ata uma reação, por isso uma liberdade natural e não absoluta. E é esse livre-arbítrio que faz com que a gente pegue e siga para caminhos diferentes. E é por isso que os tempos vão chegar para nós também em tempos diferentes. Então, nesse momento, a gente para um pouquinho para a gente conseguir entender e atar bem quais são os fins dos tempos que Kardec coloca na Gênese. Os fins dos tempos não é o fim do nosso planeta, ainda não é o momento. Não é o fim da humanidade, a gente já viu que não é o momento. Não é o fim do nosso espírito, somos imortais, não teremos um fim como a gente entende, mas é o fim de um ciclo. É um fim de um ciclo espiritual onde a gente almeja uma promoção, onde a gente almeja sair dessa terceira ordem e ir para uma segunda ordem. E essa encarnação, esse momento é muito fundamental para isso. Nós temos que correr atrás de um tempo perdido. Provavelmente já somos alunos repetentes aqui na nossa escola Terra e que precisamos correr atrás do prejuízo. Por que precisamos correr atrás? Porque a Terra ela já teve um fim de ciclo. O nosso espírito já teve um fim de ciclo. Nós já vivenciamos a Terra como um planeta primitivo. Já fomos os homens da caverna. Já fomos espíritos impuros que desejavam mal, que desejavam maldição. Mas a gente já finalizou um tempo. A gente já finalizou um ciclo. E a Terra, ela saiu desse planeta primitivo e alcançou um planeta de provas e expiações. Nós subimos um degrauzinho na nossa escala.
Mas a nossa escola, o nosso planeta Terra, ele está alcançando um outro ciclo. Ele está alcançando um outro nível. Logo, logo, ele vai ser um planeta além. Ele vai ser um planeta não mais de provas e expiações, mas um planeta de regeneração. E a gente só vai conseguir herdar essa terra, a gente só vai conseguir ficar nela se nosso tempo findar. Se a gente fechar esse ciclo e abrir um novo, que é a nova ordem, a segunda ordem que a gente almeja. Espíritos mais bons, espíritos que já se preocupam com a felicidade, que já têm o amor e a caridade um pouco mais dentro do seu coração. Mas aí a gente se pergunta, e se eu não conseguir? E se eu não trabalhar o suficiente para isso? Se eu não usar a lei do trabalho, se eu me acomodar, se eu não for disciplinado, se eu não tiver as dores que eu preciso e que eu fui alertado pelo nosso mestre aqui na Terra que eu teria, como fica a nossa situação? Aí nós seremos convidados a nos retirar, não é? Muito que provavelmente, como ocorreu já em Capela, muitos vieram para cá, a gente pode talvez ser convidados aí para outro lugar. E é aí que entra o último tópico da nossa fala, que seria a nova geração. Que nova geração é essa que vai estar aqui na Terra? E aí a gente vê que é uma geração de espíritos que já estão chegando melhores. Essa nova geração com certeza é melhor que a nossa. Aí vocês podem estar dizendo, com todo o mal que a gente vê na humanidade, eu não acredito que ela seja melhor. E numa fala no Centro Espírita Presencial, da última vez que a gente falou, eu ainda comentei com meus colegas. Há poucos anos atrás, um negro era açoitado no tronco. Uma mulher não tinha direito algum diante da sociedade. O índio não tinha espírito. Então, há sim uma evolução. Há sim uma melhora. Existe uma ascensão que está ocorrendo no nosso planeta, sim. E as nossas crianças, a gente pode pensar, minha filha não é melhor, eu vejo nela os mesmos problemas que eu. Pode ser. Mas o que essa nova geração tem de nova? O que tem de novo? O que ela traz? Ela traz uma vontade de transformação. Se a gente observar, claro que vai existir as exceções, mas a grande maioria já está mais preocupado com o outro, já é tocado com a dor do próximo, já se preocupa com a necessidade alheia. Então, é uma nova geração que está chegando, que a gente tem uma grande responsabilidade de torná-los melhores, mas que eles vêm também com uma grande missão de nos tornar melhores, de nos ensinar muito que a gente precisa aprender ainda nesse período que a gente está aqui na Terra. Então, essa nova geração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, de netos que estão vindo, é com uma sede de transformação. E nós, se nós não tivermos o nosso fim de tempo, se nós não tivermos a nossa transformação, se nós não tivermos a nossa mudança, a gente não vai herdar esse planeta tão lindo que está se tornando um planeta de regeneração e que todos nós deveríamos correr muito atrás para poder estar ainda aqui daqui a algum tempo. Mas aí a gente se pergunta, eu quero ficar na Terra. A minha próxima encarnação eu quero que seja aqui. Eu gostaria de ficar nesse planeta com aqueles entes que eu gosto e que já estão passando por essa final de tempos. Como é que a gente faz isso? E aí, nesse momento, Jesus nos coloca vários pontos das Escrituras para que a gente possa entender qual é o caminho certo. Mas eu gosto de citar um, que é a parábola das figueiras secas, onde Jesus e seus discípulos estão vindo de Betânia, se eu não me engano, e eles encontram uma figueira linda, formosa, flores, galhos e verdes. E ao passar por lá com fome não tem nem um figo, eles não conseguem se alimentar dessa figueira seca. E aí Jesus ordena que ela seque, que ela não frutifique mais e nem viva. Na volta da viagem deles, os discípulos olham e a figueira está seca. E eles não entendem, poxa, por que o Senhor amaldiçoou uma figueira? Por que ela está seca agora?
E aí Jesus dá o grande ensinamento dessa parábola, que aquela figueira veio para o planeta Terra, ela teve tudo que ela podia para crescer forte, ela ficou bonita, ela ficou vistosa, ela ficou verde. Seria nós, não é aquele ser humano bonito, aquele ser humano que está bem, com um bom emprego, um bom trabalho, uma boa família. Só que aquela figueira não frutificou. Ela não ajudou o planeta em nada. Ou seja, nós estamos fazendo o quê? Qual é a caridade que a gente está exercendo? Qual é o bem ao próximo? Qual é o cuidado? Então, o que a gente precisa para conseguir herdar essa terra após o fim dos tempos, que a gente viu qual é, nós precisamos não nos contentarmos em ser figueiras secas. A gente está recebendo tudo o que a gente precisa, nascemos na família correta, temos o emprego que merecemos, os amigos que cultivamos, e nós precisamos contribuir na nossa passagem por aqui. Então precisamos desenvolver a caridade. E a caridade que a gente fala e que a gente conhece não é só material, essa é importante também, mas existe a caridade também moral, onde muitas vezes o que uma pessoa, um amigo quer é só ser escutado, quer ser ouvido, quer ser ajudado, um bom dia, uma boa tarde. Quantos gestos desse impediriam alguns suicídios? A material também, só quem teve fome, sede e frio sabe da importância. Mas não podemos estacionar. Nós estamos num momento fundamental, importante, em que a gente não pode se contentar em ser figueiras secas. Então, nesse momento, já se encaminhando para o final, eu espero que todos aqueles que estejam me ouvindo já estejam percebendo os sinais dos fins dos tempos em si, que já consiga estar percebendo a vontade de transformação, de acabar com esse ciclo onde somos neutros ainda, mas que estejamos desejando o bem, em fazer o bem, e não só desejando, mas fazendo. Se a gente observar essa vontade de mudança, os fins dos tempos estão chegando para nós. Os sinais são esses. Se a gente ainda não está trabalhando, não está se esforçando, os fins dos tempos não estão próximos. Não estamos vendo os sinais. E aí a gente não vai herdar essa nova terra de regeneração. Não faremos então parte dessa nova geração. Então, que todos vocês tenham entendido, não é, que fins estão chegando ou que devem estar presenciando, que não é o coronavírus, que não são as catástrofes que a gente enxerga, mas um fim interno, para um renascimento também interno. Desejo lá do fundo do meu coração que todos nós estejamos renascendo, que esse fim venha bem rápido e que todos possamos nos encontrar lá numa terra regenerada como espíritos de segunda ordem. Um abraço a todos vocês e obrigado pelo tempo que ficaram aqui com a gente. Um abração a todos do Boa Nova.